frio aí, Josias, em Brasília? Não. Não. Não, aqui está um clima agradabilíssimo, Fabiola. Agradabilíssimo? Eu sei que aí está um sobe e desce, né, da temperatura. Sim. Andaram me dizendo ontem, aqui está muito agradável. A Defesa Civil, inclusive do Estado de São Paulo, emitiu um alerta de frio intenso. Frio intenso. A previsão é de mínimas de 8 graus para a região metropolitana, 5 graus para a região da Serra da Mantiqueira, 9 graus para o Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva. Aqui para a capital paulista, cidade de São Paulo, o dia mais frio do ano deve ser nessa terça-feira, com uma mínima de 10 graus. A máxima não deve passar de 19 graus. Hoje, vindo para cá, estava 12 graus no termômetro. Nesse momento, estou vendo aqui a temperatura, está 18 graus, com uma mínima de 11 graus para São Paulo. É claro que a gente tem um especialista, ele é um dos maiores especialistas do mundo em mudanças climáticas, é colunista do UOL e nos ajuda aqui a entender sobre tempo, sobre clima, sobre meio ambiente. Carlos Nobre conosco. Olá, professor, seja bem-vindo. Agora estou te ouvindo. Ô, professora, a gente sempre quando vem esses alertas, né, as pessoas param e falam, gente, mas é normal no final de outubro a gente viver essa onda de frio? Será que isso tem a ver com mudança climática? Será que isso tem a ver com as emergências climáticas que estamos vivendo no mundo? Tem a ver, não é mais essa onda de frio? Olha, esse é um fenômeno meteorológico bastante comum e tem a ver com o fenômeno Laninha, né? Nós estamos tendo no Oceano Pacífico um fenômeno Laninha que vai durar até fevereiro, março. E quando há fenômeno Laninha, ele permite que as frentes frias venham mais rapidamente, chegam aqui no Sudeste, sobem. Essa frente fria, por exemplo, ela vai chegar até o sul da Bahia. Então, vamos dizer assim, esse não é um fenômeno que possa só ser colocado como a mudança climática. Só lógico, o que está acontecendo é que todos esses fenômenos, até as frentes frias, elas se tornam mais fortes, né? Vamos lembrar, maio do ano passado, ao contrário, tinha um Laninha e ele segurava e a coisa ficou muito feia lá no sul do Brasil. E aqui ficou mais quente, ondas de calor. Então, esse é um fenômeno que sempre aconteceu, mas, lógico, com o aquecimento global, todos esses fenômenos têm batido recordes. Última onda de Professor, frio. tem uma curiosidade semântica, porque tem aquele fenômeno El Niño, que é o menino em espanhol, que, pelo que li, o senhor vai me dizer se é fato ou se é mentira, ilusão, pelo que li, foram pescadores peruanos que batizaram ali, porque o fenômeno ocorreu às vésperas do Natal, e fizeram em homenagem ao menino Jesus. Agora, por que Laninha? Bom, porque exatamente lá atrás, quando criaram esse nome, né, que esse fenômeno já vem acontecendo há muito tempo, esse fenômeno chamado El Niño é um fenômeno natural do Oceano Pacífico. E aí, quando começou a perturbar muito, principalmente porque esquentava muito, os pescadores ali da costa do Peru estavam muito acostumados com os peixes que ficam lá na água bem mais fria. Aí, quando esquentava muito, diminuía demais esse número. Aí, como você falou corretamente, como eles sentiam isso muito ali em dezembro, perto do Natal, eles deram o nome, o menino Jesus, né? É o Ninho. E aí, quando se descobriu também, a ciência mostrou que tinha um fenômeno oposto, né? É quando você inverte as águas ali no Oceano Pacífico Equatorial, do centro até a costa da América do Sul, ficam frias, mais frias. Elas normalmente não são quentes, são frias, e ficam mais frias. Aí, logicamente, deram o nome de Laninha, só porque o fenômeno oposto chamava El Niño. Agora, as pessoas querem saber se essa é a última frente fria que vamos enfrentar neste ano. Dá para cravar isso?
Olha, essa não é a última frente fria, no sentido de dessa mudança que é muito normal. Frentes frias acontecem o ano todo e até o Laninha desaparecer, elas chegam mais rápido aqui, vão até o sul da Bahia, mas nós não devemos esperar que as temperaturas sejam tão frias quanto essa. Essa realmente, ela chegou muito fria aqui. Lógico, lá no sul nós tivemos em julho e agosto até frentes que trouxeram mais frio. Mas como aqui no sudeste, essa deve ter sido e deve ser a mais fria. Nós devemos contar com outras frentes frias, mas não nesse nível de temperatura que foi o mais frio aqui nessa região no ano. O professor, o senhor não é da área de saúde, mas é da área do meio ambiente, está sempre de olho nas pesquisas e na ciência, né, no que a ciência responde. Essas mudanças bruscas de temperatura, por exemplo, a gente vem às vezes de um dia de 31 graus, aí no outro dia cai para 12 graus. Isso interfere na saúde como um todo? E quando a gente vê isso numa cidade como São Paulo, que tem vários problemas em relação à poluição, como é que isso afeta a saúde das pessoas, professor? Olha, nós evoluímos nós, humanos, né, Homo sapiens, 250 mil anos, e o nosso corpo, ele se adaptou a essas variações de temperatura que nós estamos vendo, né? Inclusive, evoluímos, mesmo até mesmo no período glacial, que a temperatura baixou muito e a maioria dos humanos estavam lá na África Equatorial. Então, o nosso corpo se adaptou a esse nível de variação. Então, essas temperaturas que nós vimos agora, eles são temperaturas que o nosso corpo evoluiu e sempre sobreviveu bem, mas é lógico, nós temos que estar preparados, né? Nós não podemos expor o corpo para essas temperaturas muito frias. Nós temos que usar roupas que nos protejam. Isso é muito claro. Nós temos, quando baixar a temperatura, usem roupas, porque realmente, se a gente deixar o corpo perder muito calor, nós colocamos um risco enorme até mesmo para a vida. Agora, o que precisa ser dito é que, desde essa época que nós evoluímos, nós, humanos, os nossos antepassados, o Homo erectus, 2, 3 milhões de anos, nunca a temperatura ficou muito quente. Então, as ondas de calor estão colocando um enorme risco para nós. Por exemplo, o que mais tem levado a mortes agora nos últimos anos de fenômenos climáticos são as ondas de calor. Estima-se que até mais de 500 mil mortes por ano, como o ano passado, que a temperatura global passou de 1,5 graus de aquecimento, bateu o recorde de ondas de calor em todo o mundo, aqui no Brasil também. Então, nós precisamos estar muito cautelosos, porque nosso corpo, com muita roupa que nos protege do frio, totalmente possível. Veja bem, os humanos foram lá para o lugar que hoje é o Alasca, né? Cruzaram lá da Ásia para o Alasca no pico da última época glacial. A temperatura sempre estava abaixo de zero. Sobreviveram, que sempre estavam lá com as suas roupas de indígenas da época, né? Que vinha das peles dos animais. E então, nós precisamos, com frio, vamos usar roupa. Com muito calor, nós nunca evoluímos com muito calor. É por isso que o número de mortes está aumentando muito e precisamos tomar muito cuidado com as ondas de calor. Preocupa mais do que de frio, pelo jeito, então. Professor Carlos Nobre, que honra. Já está de malas prontas para ir para Belém? Não, ainda não estou de malas prontas para ir para Belém, não, mas eu vou para Belém no sábado, no dia 8, É. e, e vou, inclusive, vou dar uma entrevista para o André Trigueiro no dia 8, e depois fico lá. Fica lá. Bom, agradeço até, deixa eu avisar para todo mundo. Pela primeira vez em 30 COPs, estamos criando um pavilhão de ciência, hein? Pavilhão de ciência, na Zona Azul,
por favor, todos que estejam lá e tenham visto o passe para entrar na Zona Azul, prestem atenção, nós vamos mostrar toda a ciência, todos os riscos dos pontos de não retorno à Amazônia, mas também vamos dizer o que nós chamamos todos os pontos de não retorno positivos, como salvar o planeta.